O tema desta mensagem é o seguinte: a igreja primitiva não aceitava o segundo casamento. Portanto, a igreja primitiva não permitia o segundo casamento, não aceitava o segundo casamento, não reconhecia o segundo casamento. É o tema desta mensagem. Existem relatos de vários escritores antigos. Muitos deles eram tidos como os pais da igreja primitiva, ou seja, líderes influentes durante os primeiros séculos do cristianismo. Homens como Justino Mártir e, entre outros, muitos outros, escreveram sobre o tema do divórcio e o segundo casamento e todos eles unanimemente eram contra o segundo casamento. Então, o segundo casamento é algo que não tinha cabimento, não era praticado pela igreja primitiva, não era permitido, não era tolerado e não era abençoado por nenhum dos pais da igreja primitiva, dos grandes líderes que houve durante os primeiros 3 séculos do cristianismo. E para comprovação disto que eu vos falo, vou-vos citar só apenas o exemplo do pastor de Hermas. Está bem? Eu poderia meter aqui vários exemplos, há muitos exemplos de antigos pais que eram contra o segundo casamento. Então todos eles unanimemente eram contra o segundo casamento, não permitiam o segundo casamento. Alguns permitiam o divórcio por alguns motivos, mas não permitiam o segundo casamento. Glória a Deus, quem crê diga glória. Então vamos para este tema aqui. Glória a Deus, vamos iniciar aqui. Hermas, aqui a data que consta aqui é 90 depois de Cristo. Há disputas quanto à data, eu não quero entrar em detalhes, há quem diga que foi escrito nos dias de Clemente, que foi escrito no século I, há quem diga que foi escrito no século II. Se bem que era um livro bem antigo e era um livro reconhecido por muitos cristãos como um livro até inspirado. Embora eu não estou a dizer aqui que eu reconheço, não, eu reconheço só os 66 livros que estão no cânon da Palavra de Deus. Mas era um livro interessante de se ler. Hermas foi vendido como escravo e enviado para Roma quando era apenas uma criança. Então ele foi solto pela sua própria senhora, uma mulher chamada Roda. Tornou-se conhecido como um dos pais da igreja primitiva, reconhecidos, e um escritor influente, portanto, um escritor cristão influente, famoso por sua representação detalhada do cristianismo primitivo. O seu livro que perdura até nós, nos seus manuscritos grego e latino, em latino está integral, em grego falta 1/5 da obra. Foi este livro chamado O Pastor, portanto, O Pastor de Hermas. Foi considerado um livro inspirado da Bíblia Sagrada até ao século IV. Só no concílio, se eu não me falha a memória, de Hipona, é que foi descartado como inspirado e digno de estar junto dos outros livros. As palavras dos tradutores. O Pastor de Hermas aparece na forma apocalíptica. Consiste em uma série de revelações dadas a Hermas pela Igreja, aparecendo em forma de mulher, pelo pastor, o anjo do arrependimento, e pelo grande anjo que está encarregado dos cristãos. Cada revelação é acompanhada por uma explicação e de eles serem vistos. Embora a forma do livro seja apocalíptico, aliás, e de eles podem ser vistos. Embora a forma do livro seja apocalíptico e visionário, o seu objetivo é prático e ético. Vamos aqui então ao início. Aqui separei 2 capítulos do livro que são interessantes estudar e meditar. Diz aqui o capítulo 29, 4º mandamento. Ele me disse: eu te ordeno guardar castidade e que não entre em teu coração o desejo de outra mulher, nem qualquer fornicação, nem de qualquer outro vício semelhante, pois se fizeres isso cometerás grande pecado. Lembra-te sempre da tua esposa e jamais pecarás. Versículo 2. Isto está dividido em capítulos e versículos. Se esses desejos entrarem em teu coração, pecarás. E se entrarem outras coisas igualmente más, também cometerás pecado. Pois tal desejo é grande pecado
para o servo de Deus. Se alguém realiza esse ato vicioso, prepara a morte para si mesmo. Portanto, estejas atento, evita esse desejo, pois onde habita a santidade, no coração do homem justo, a iniquidade não deve entrar. E eu lhe disse, portanto, eu quem? O pastor de Hermas disse para quem? Supostamente para o Senhor. Senhor, permite-me apresentar algumas questões. Ele respondeu. O Senhor respondeu para ele, podes perguntar. E eu continuei, Senhor, se alguém tem esposa que crê no Senhor e descobre que ela é adúltera, esse homem comete pecado vivendo com ela? Aqui no verso 5, ou versículo 5, diz assim, ele respondeu, enquanto ele não o sabe, não comete pecado. Portanto, enquanto ele não sabe, não comete pecado. Mas se fica sabendo do pecado da sua mulher e que ela, ao invés de se arrepender, persiste no adultério, ou seja, insiste em adulterar, em continuar a viver em adultério, o marido, vivendo com ela, se torna cúmplice de sua falta e participa no adultério dela. Portanto, a pergunta que Hermas tinha feito é, se alguém tem esposa que crê no Senhor e descobre que ela é adúltera, esse homem comete pecado vivendo com ela? Glória a Deus, ricantara machéria. Oricanta lá e diz, enquanto não o sabe, não comete pecado, mas se fica sabendo do pecado da sua mulher e que ela, ao invés de se arrepender, persiste no adultério, o marido, vivendo com ela, se torna cúmplice da sua falta e participa no adultério dela. Glória a Deus. Então, o que é que aqui nos está falando aqui este texto aqui? Que se uma mulher trai um marido e se ela se arrepender, o marido não se deve separar dela. Se ela trai o marido e vive traindo o marido, mas o marido não sabe, não tem problema nenhum. Mas se ele souber que ela tem um amante e continua com o amante, ele não se deve deitar com ela, ele não deve fazer vida marital com ela, obviamente. Porque diz aqui, se torna cúmplice da sua falta e participa do adultério dela. É como se ele concordasse, porque aí já não são mais dois, mas três numa só carne, conforme nós vamos ver mais adiante. Então perguntei, se a mulher, portanto, se ela continuar no adultério, diz, aleluia, ele pode separar-se dela. Ele pode se separar dela. Então perguntei, se a mulher, portanto, se ela continuar adulterando, não se arrepende. Tem um amante e tem um esposo. No mesmo dia vai-se deitar com o amante e à noite vai-se deitar com o esposo. Não é? Isso é uma situação meio estranha. Aleluia. Então, o marido aí pode, sim, se separar dela, para não concordar com o pecado dela e não se tornar cúmplice e não participar do adultério dela. Então perguntei, se a mulher persiste nessa paixão, o que o marido deverá fazer? Ele respondeu, deve repudiá-la e viver sozinho. Repudiar é mandar embora. E viver sozinho. Paulo disse aos casados, mandou-mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Ou seja, não se aparte, não se separe. Porém, se ela se separar, se ela se apartar, que fique então só. Ou então que reconcilie com o marido e o marido não deixe a sua esposa. Ou seja, se a pessoa calha neste problema de ter que se separar, que fique sozinho. Não manda recasar. Contudo, se depois de ter repudiado a sua mulher, olha o que é que diz aqui esta palavra, se depois de ter repudiado a sua mulher, ele se casar com outra, ou seja, o indivíduo se repudiou a sua mulher, mas ela traiu. Ela traiu, não se arrependeu, continua a viver com o amante também, faz vida dupla, né? Vai-se deitar com o amante e tem o esposo, paralelamente tem o esposo, tem o amante. Então ela continua no adultério, dizendo, não, ele então está livre para casar com outra. Muita gente vai dizer, mas não. Diz aqui, contudo, se depois de ter repudiado a sua mulher, entre parênteses, dentro do contexto, mesmo que ela tenha adulterado contra ele e continue a viver em adultério sem se arrepender, e se esse homem casar com outra mulher, então ele também comete adultério. É o que diz o texto. Quer dizer que ainda que a mulher continue a viver em adultério com um ou com vários amantes, ainda que ela tenha se divorciado, ainda que ela tenha recasado com outro, que aí é o adultério continuado. Se ele casar com outro, ele comete adultério. Mesmo ele sendo a parte, entre aspas, inocente. Porque aqui não há inocentes. Pode ser inocente na questão do adultério. Mas num divórcio, há sempre a hipótese da reconciliação.
Aleluia. Contudo, se depois de ter repudiado a sua mulher, ou seja, ele repudiou, mandou embora, se separou dela, e ele se casar com outra, então ele também comete adultério. Handaramastéria. Aleluia. Então quer dizer que o indivíduo, mesmo que a mulher traia o seu marido, um homem, mesmo que a mulher o traia, se ele e ela traiu, ela adulterou, e ela não se arrependeu, ela continua a viver em adultério continuadamente, tem um amante, e o marido repudiou-a por causa disso, não quer participar do pecado dela, ripalamastéria. Muitos nas igrejas mundanas diriam: essa mulher está livre, pode casar segunda vez. Mas o que é que diz aqui? Aleluia. Contudo, se depois de ter repudiado a mulher, ainda que ela tenha traído ele, ainda que ela tenha adulterado, ainda que ela não se tenha arrependido, ainda que ela viva continuadamente em adultério, tenha um amante continuadamente, ou vários amantes, se ele se casar com outra, então ele também comete adultério. Então, se a parte inocente, ou seja, que não adulterou, que não traiu, se depois de repudiar, divorciar, se casar com outra, ele comete adultério. E aí não é um adultério isolado, é um adultério continuado, porque o casamento é uma coisa continuada. A pessoa está casada, até que se separe, aleluia, continua casada. Embora, tu vais ver que o segundo casamento, biblicamente, ele é adultério, sempre adultério. Rovalamacheda, cantaramastéria. O Rabandagabai. Temos o exemplo de João Batista. Eu disse, ou seja, o pastor de Hermas disse: Senhor, se a mulher depois de ter sido repudiada se arrepender e quiser voltar ao seu marido, ele deverá acolhê-la? Pergunta. Ele continua: sim. Ou seja, se depois da mulher ter sido repudiada, o marido mandou embora, se separou dela, ainda que ele tenha se divorciado, que é coisa que Deus odeia, é o divórcio, mas ainda que ele tenha se divorciado dela, glória a Deus, se ela se arrepender e quiser voltar para o seu marido, ele deverá acolhê-la. Ainda que ela tenha vivido vários anos, 20 anos, 30 anos em adultério com o mesmo homem ou com vários amantes ou se prostituindo. Ele deverá acolhê-la. E ele continua: sim, se o marido não a receber, ele cometerá pecado. Então, se o marido não receber a mulher de volta, depois dela ter traído ele, se ele não reconciliar com ela, se ele não a receber de volta, ele cometerá, porque não perdoou. Se ele não perdoou, também não vai ser perdoado. Se ele não a recebeu, é porque ele não perdoou. Se o marido não a receber, ele cometerá pecado e carrega-se de grande culpa. É preciso, para além dele cometer pecado, porque ele não perdoa, os pecados dele não vão ser perdoados, também, aleluia, tem outro problema. Ele pode fazer com que ela cometa adultério, ou seja, ela já se libertou do adultério, supostamente, porque ela se arrependeu, mas se ele não a quer receber de volta, ela vai tornar a voltar para o amante ou arranjar outros amantes. Vai se tornar culpado do pecado da própria mulher. Aleluia. É preciso acolher aquele que peca e se arrepende, mas não muitas vezes. Para os servos de Deus existe apenas uma conversão. É em vista dessa conversão que o homem não deve se casar de novo. Então o homem não se deve casar de novo. Essa obrigação vale tanto para o homem como para a mulher. Quer dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto vale para o homem como não importa se é a mulher que traiu o marido ou se é o marido que traiu a mulher. Quantas vezes a mulher deve perdoar o seu marido? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Oricanta la mastéria. Aqui no 9, no versículo 9 aqui do pastor de Hermas. O adultério não é apenas para macular o corpo. Aliás, não é apenas macular o corpo, ou seja, manchar o corpo. Quem vive como os pagãos também comete adultério. Porque, obviamente, porque traz Jesus, quem vive como um pagão traz Jesus com o mundo, com as coisas do mundo. Portanto, se alguém persiste nessa conduta sem se converter, afasta-te e não vivas mais com ele. Nesse caso, serias cúmplice do seu pecado. Aleluia. A razão por que se ordena permanecer sozinho tanto o homem como a mulher é porque em tal caso é possível o arrependimento. Contudo, não quero dar pretexto para que alguém faça isso. Aleluia. Ou seja, para que alguém adultere e depois venha dizer que se arrependeu, e sim impedir que o pecador recaia no pecado. Aleluia. Para quem pecou antes, existe quem pode curá-lo. É aquele que tem poder sobre todas as coisas. Então é Deus. Tem poder. Então é bem claro aqui. Ricanta la mastéria da labaia. Shondogovannaga shaya playa suricantas nrianda. Aleluia. Oricanta la mastéria da labaia. Aleluia. Aqui o capítulo 32 do livro Pastor de Hermas, versículo 1. Eu lhe perguntei novamente: Senhor, já que toleraste uma vez minhas interrogações, esclarece-me também este ponto. Ele respondeu: podes falar. Eu disse: Senhor, se uma mulher ou um homem morre e o cônjuge que se casa de novo, este último peca por se casar? Ele respondeu: não peca, mas se permanece sozinho adquire maior honra e glória diante do Senhor.
Se ele se casa, porém, não comete pecado. Observa, portanto, a castidade e a santidade e viverás em Deus. Observa tudo o que eu te digo e te direi a partir deste dia o que me foste confiado e habitarei em tua casa. Alcançarás o perdão dos teus pecados passados, conquanto que observes os meus mandamentos. Também os outros serão perdoados se observarem os meus mandamentos e caminharem nessa castidade. Aleluia! Então, em conclusão a tudo isto, é assim, o Pastor de Hermas, este livro antigo, escrito por o Pastor de Hermas, glória a Deus, provavelmente final do século I, início do século II. Portanto, este livro aqui, que era um livro que era tido como inspirado para vários dos primeiros líderes cristãos, meus pais, incluído no cânon bíblico, para mim não faz parte do cânon, não é inspirado, embora seja um livro útil, tem uns ensinos de utilidade, mas não faz parte. Mas era um livro que era tomado em consideração, quanto mais não seja como um manual para o novo convertido, mesmo não fosse um livro inspirado. Então ele era utilizado como se fosse um livro de discipulado para o novo convertido. Ele era utilizado pela igreja primitiva. Portanto, em conclusão, o Pastor de Hermas ensinou que se uma mulher trair o seu marido praticando ato de adultério isolado e se arrepender desse isolado, quer dizer que ela tinha um amante, né? Ela praticou, o marido descobriu, ou ela confessou, ela se arrepender, se ela se arrepender de ter cometido esse ato de adultério, o seu esposo deve perdoá-la e não a repudiar. Agora vamos aqui às referências bíblicas. Efésios 4:32. Glória a Deus. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo. Sede, pois, imitadores de Cristo, de Jesus Cristo. Agora também há uma outra referência aqui, que é Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, ou seja, fulano me traiu, imagina que a mulher diz, olha, o meu esposo me traiu, a esposa diz, o meu esposo me traiu. Assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Aleluia! Oricanta la mastéria. Então é mandamento, irmão. O perdão é mandamento divino. Glória a Deus. Então, continuando aqui, oricanta la mastéria, ou loricanta la manaia. Em segundo lugar, então em primeiro lugar já vimos, se uma mulher traiu o seu marido, mas se arrependeu de ter traído, o seu esposo deve perdoá-la e não a pode repudiar. Isto aqui é os ensinos do livro, não quer dizer que eu esteja 100% na linha do livro. Amém? Porque eu estou 100% na linha da Bíblia. Estou apenas a fazer um comentário comparando e provando para os irmãos que a igreja primitiva não permitia o segundo casamento. De forma alguma. Aqui é apenas um exemplo isolado do livro do Pastor de Hermas, mas podes ler também os escritos de Justino Mártir, de outros líderes antigos, não é? De Ireneu, qualquer dos primeiros pais da igreja, nenhum deles era favorável ao segundo casamento. Ou seja, o segundo casamento não era praticado na igreja de Atos dos Apóstolos, que recebeu o batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Não havia segundos casamentos, não havia a permissão para esse segundo casamento, não havia, nem em caso de adultério. Agora aqui, segundo a conclusão do livro do Pastor de Hermas, se uma esposa cometer adultério contra o seu esposo e continuar com esse comportamento adúltero, o seu marido pode e deve divorciar-se para que se não torne cúmplice dos seus pecados. Isto é o que o autor relatou. Portanto, isto é uma conclusão. Para que se não se torne cúmplice dos seus pecados e participe do adultério dela. Agora vamos ler aqui algumas citações desde Amós 3.3 até Mateus 19.5 e 6. Vamos ler aqui. Glória a Deus. Vamos para a Bíblia Online. Glória a Deus, vamos para a Bíblia Online. E diz o seguinte a Bíblia. Porventura andarão dois juntos se não estiver de acordo? Quer dizer, a mulher está-me traindo com um amante. Ou seja, está tendo relações com o amante no mesmo dia, à noite tem relações comigo. É paralelamente, então eu estou concordando. Eu continuo a me deitar com ela, eu continuo a fazer vida marital com ela. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Está aqui, Amós 3.3.
Agora vamos aqui, Alamasteria Andalaia. Glória a Deus. Agora aqui, em Romanos 1,32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Ou seja, quem pratica o adultério, a fornicação, o pecado sexual, é digno de morte. Não somente os que as fazem, mas também os que consentem com os que as fazem. Quer dizer, se a minha esposa me trai e tem um amante e eu consinto em viver com ela e vou-me deitando com ela também, e fazendo, continuando, então aí eu estou concordando com o pecado dela e me tornando cúmplice. Glória a Deus. Agora aqui, 1 de Tessalonicenses, aliás, 1 de Timóteo, glória a Deus, em 1 de Timóteo, capítulo 5, diz assim, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, e agora aqui a parte B, que é o que mais nos importa, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Então, o marido que sabe que a esposa tem um amante e que ela vive na prática do adultério diariamente, e ele consiste em ter relação também com ela, fazer vida de marido e mulher com ela, entrar a mastéria, ele está participando do pecado dela e tornando-se cúmplice. Ele não está sendo um profeta na terra. Glória a Deus. Conserva-te a ti mesmo por não participes dos pecados alheios. Agora aqui Gênesis capítulo 19 diz assim. Agora aqui o perigo que envolve aqui isto é o seguinte. Deus decretou isto, profetizou isto. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Não diz deixará o homem a sua mulher e os seus filhos. E unir-se-á a outra mulher e serão ambos de uma só carne. Não. Ou seja, Deus jamais disse que o homem vai deixar a sua mulher e os seus filhos, o seu primeiro casamento verdadeiro, porque quando ele deixa o seu pai e a sua mãe, se apega à sua mulher, ele é solteiro, e a sua mulher, então ele deixará o seu pai e a sua mãe, era solteiro, era um jovem, e vai pegar-se à sua mulher, então ambos são solteiros, e serão ambos uma só carne. Glória a Deus. Então, quando um homem já é casado, não vai deixar o pai e a mãe, vai deixar a mulher e seus filhos, e vai apegar-se a outra mulher e vai fazer novos filhos, vai fazer uma segunda família, uma terceira, uma quarta, vai casar às vezes. Precisa ter cuidado com esse tipo de situação. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e são ambos numa só carne. Aleluia. Mas quando a mulher está em adultério e o homem consente nisso, que ela vive em adultério e ele também se deita com ela, já são três numa só carne. Já é uma grande orgia, um grande bacanal. Cuidado. Aleluia. Aleluia. Já estão os três em pecado, em vez de estarem dois. Aleluia. Ricanta la mastéria. Oh, glória a Deus. Agora aqui em Mateus 19, Jesus falou. Arás, Samaia. O quarto. Aleluia. Handaramastéria. Vamos ler o contexto. Então chegaram-se ao pé dele os fariseus, o versículo 3. E tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, responde-lhes, disse: não tendes lido aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E lhe disse: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Hori canta lá mastéria. Dá glória a Deus, dá aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui. Aleluia, continuando aqui. Amém? Sharamandai, Surikai, Amanagai. Se um homem se divorciar de sua esposa, aleluia, agora aqui em terceiro lugar, a terceira conclusão aqui do que lemos do livro. Se o homem se divorciar da sua esposa pela causa anterior, ou seja, divorciou-se da sua esposa, porque ela cometeu adultério, não se arrependeu e persistiu, insistiu em adulterar, diariamente adultera, com um amante. Tem o seu marido e paralelamente tem o amante. Portanto, e ele se divorciou da sua esposa. Ele deve permanecer sozinho, mesmo por causa do adultério, deve permanecer sozinho e não voltar da adultério. É uma prática não isolada, que se arrepende, mas uma prática que ela continua e não se arrepende. Ele deve permanecer sozinho e não voltar para se casar, não se voltar a casar, pois se ele se casar com outra mulher, irá praticar o adultério. Alabanda, gai, agora a coisa fica estreita. Mateus 5,32. Vamos aqui, Antaramasteri Andaraia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dele também carta de divórcio. Dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação. Aleluia. E fornicação é praticada quando é solteiro. Quer dizer, eu ainda sou mais radical nisto. Eu creio que somente por causa de fornicação. Ou seja, quando a noiva enganou o noivo.
Aleluia. A noiva disse que era virgem e não era mais virgem. Se for descoberto que ela não era mais virgem, enganou o noivo. Então aí é como se seja uma fraude. Aí dá motivo para ser um casamento inválido. Não para um divórcio atual, mas para uma anulação de um casamento por fraude, por burla, estelionato, mentira da noiva. Amém? Oh, glória a Deus. Oh, cantar a bastéria. A não ser por causa de porneia, a fornicação faz com que ela cometa adultério. E qualquer casar com a repudiada comete adultério. Então quem casar com uma mulher divorciada pelo marido, comete adultério. Oricanta la masteria anda la maia, surianda snurianda. Oricanta la masteria anda la baia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sharamaya. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 10. Versículo 11 e 12. E disse-lhes: qualquer que deixar a sua mulher e se casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera. Oricanta la mastéria. Oh, glória a Deus, olha aí. Aqui em Lucas capítulo 16, 17 e 18 é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tilo da lei. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. Qualquer. Independente se ele era ímpio, estava no tempo da ignorância como Herodes, ou se ele já era crente. Qualquer homem que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. O adultério não se torna um pecado. O segundo casamento não se torna um pecado de adultério só porque a pessoa já conhece o Evangelho. Se ela desconhecer, também é adultério na mesma. Fumar não se torna um pecado só quando o fumador é cristão e já conhece o Evangelho. Mesmo que ele não seja cristão, que ele seja ignorante do Evangelho, esteja no tempo da ignorância, ele fuma. Se fumar, ele peca na mesma. É pecado na mesma. O pecado não é definido pelo facto da pessoa saber ou não saber que é pecado. Nem é definido pelo facto da pessoa conhecer ou não o Evangelho. Ele é definido pelo ato contra a lei de Deus, independentemente de quem o pratica, seja ele crente ou incrédulo. Só que a gravidade de quem o praticar, se for crente, é maior do que se for um incrédulo. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Então não tem por onde escapar. Não diz que cá a segunda vez. Não há segundo casamento no Novo Testamento. Não existe segundo casamento. Deus não apoia essa história de segundo casamento. Quer dizer, nem a Bíblia apoia, nem a Igreja Primitiva praticava e apoiava, não tolerava. A Igreja Primitiva não aceitava o segundo casamento. E durante séculos, vemos aqui que os pais da Igreja também não aceitavam. É algo recente, mas as igrejas modernas aceitam. Olha aí, mandamento não é do homem, mas de Deus. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ramanagashaya playa suricantasnéria. Aleluia. Porém, se ela se apartar, fique sem casar, ou então que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a sua mulher. É bem claro. Ou seja, se ela se separar, o que é que ela deve fazer? Oricanta la masteria andala maia. Oricanta la masteria andala macheta queberequeria. Oh, glória a Deus, aleluia. Todavia, aos casados mandam eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Porém, se ela se apartar, fique sem casar, aleluia, ou que se reconcilie com o marido. E o marido não deixa a sua mulher, não tem por onde fugir. Não há uma terceira opção. Não há de ser ou recase, não, ou fica só ou reconcilia. Não existe essa história de recase. Não existe. Aleluia, ricanta la masteria. Isso é mentira de Satanás. Não existe recasamento no Novo Testamento. Glória a Deus. Ricanta la masteria na maia. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos ler aqui mais umas passagens. 1 Coríntios 6, 9 e 10 e Gálatas 5, 19 ao 21. Glória a Deus. Vamos aqui ler mais algumas passagens da Bíblia. Glória a Deus. Portanto, já vimos aqui Oricanta la masteria em Lucas capítulo 16, versículo 18. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Não tem por onde escapar. E aos casados mandamos o Senhor, que a mulher não se separe do marido, não se aparte. Porém, se ela se apartar, que fique sem se casar. Não diz que se recase, que fique sem casar. Ou então que reconcilie, que o marido não deixe a sua esposa. Não há uma terceira opção. E aqui o que é que diz? Então já vimos que é adultério. O segundo casamento é adultério. Qualquer casar com a repudiada pelo marido, com a divorciada, adultera. E o casar com a repudiada adultera também. Qualquer casar com a repudiada adultera e o casar com a repudiada adultera está sempre adultério. Diz aqui, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino dos céus? O que é que vai acontecer aos adúlteros? Aqueles que adulteram, que vivem na prática do adultério, que é o segundo casamento. Não erreis nem os devassos, que são os fornicadores, fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, ou seja, nem os adúlteros, e aqui inclui não somente aqueles que têm amante.
Aqueles que deram só uma facadinha isolada no matrimónio, como dizem os portugueses. Que traíram só uma vez. Nem aqueles que vivem em adultério continuado. Com o mesmo amante, ou com vários, ou que se prostituem. E diz aqui, este adultério aqui inclui também o segundo casamento. Nem os que estão no segundo casamento, nem os adultos. O segundo casamento no Novo Testamento é adultério. Então nem os que estão no segundo casamento herdarão o reino dos céus, diz aqui. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então quem está no segundo casamento não vai herdar o reino de Deus, a não ser que se arrependa. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, aquele porém confessa e deixa alcançará a misericórdia. Gálatas capítulo 5 diz assim, porque as obras da carne são manifestas, araban, darabastérias, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Então adultério é obra da carne. E depois diz aqui, aleluia, tem mais coisas aqui, mas eu não vou ler por causa do tempo. E coisas semelhantes a estas. Então adultério, fornicação, impureza, lascívia. E coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É bem claro, meu irmão. A pessoa fica de fora do reino de Deus por causa do segundo casamento. Aleluia. Ori cantará mastéria. Ori cantará mastéria anda na maia. Amém? Outro ensino aqui, conclusão do pastor de Hermas. Se a esposa que vivia praticando o adultério de uma forma repetida se arrepender da sua ofensa, o esposo deve perdoá-la e recebê-la novamente como sua mulher. Isto é o quarto ensinamento aqui, a conclusão aqui que chegamos. Glória a Deus. E aqui na Bíblia Online vamos ler aqui o Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus disse, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Por isso que o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aleluia! Oricantaramasarabashuricantaramanagai. Oricantaramastéria andalabaia. Oricantaramastéria andalamaia. Oh glória a Deus! Ricantaramastéria. Aleluia! Rapantokovanai. Estou sentindo uma glória. Aleluia! Dá glória a Deus. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Aleluia, porque tu me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, aos demónios, até que pagasse tudo o que devia. Então vai para o inferno. Assim vos fará, aleluia, o meu Pai Celestial, se de coração não perdoares a cada um, o seu irmão, as suas ofensas. E aí, pandarai a xéria. Bem claro, irmão. Bem claro este ensinamento. Glória. Aleluia. Ricantaramastéria andaramaia. Quinta conclusão. Se o marido não perdoar a sua esposa arrependida, ele traz sobre si um grande pecado. Aleluia. Ricantaramastéria. Aleluia. Mateus 6, do 9 ao 15 e Marcos 11, 26. Vamos para a Bíblia Online. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dá hoje. Repara neste versículo agora, 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória para todo sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Aleluia, glória a Deus. E aqui, em Marcos 11,
versículo 25 e 26. E quando estiveres orando, perdoai, e se tiveres alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe. Portanto, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. É bem forte. É a palavra, meu irmão. Se tu não perdoares a tua esposa que te traiu, também o Pai que está no céu não te vai perdoar. Oh, glória a Deus, aleluia. Última conclusão. Um homem só poderá casar-se de novo se a sua esposa falecer. E agora aqui os últimos versículos, Romanos 7, 1 a 13 e 1 Coríntios 7, 9, e estaremos encerrando este estudo, que fala que a igreja primitiva não aceitava. A igreja primitiva não aceitava o segundo casamento. Glória a Deus. Alabaia. Um homem só poderá casar-se de novo se a sua esposa falecer. Aleluia. Aleluia. Andaramastéria. Porque Paulo dizia aos solteiros e aos viúvos, que bom seria se estivessem como eu, mas se não puderem conter, casem-se, vale mais casar do que abrasar. Então, o mandamento para casar não é para divorciados, é só para solteiros e viúvos. Solteiras e viúvas, tal como está em 1 Coríntios capítulo 7, dentro do contexto do versículo 39. Agora, vamos então aqui para a Bíblia Online para encerrar este estudo, baseado no que a igreja primitiva queria. Então, eu estou a dizer claramente, agora aqui, Romanos. Não sabeis vós, irmãos, pois falo-vos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada de adúltera se for de outro marido. Quer dizer, se o marido ainda está vivo, aleluia, ela casar com outro, ela vai ser chamada de adúltera, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Agora aqui, 1 Coríntios 7,39, para encerrar, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, conquanto seja no Senhor. Portanto, só se o marido morrer é que fica livre. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Jesus te ama, morreu na cruz para te salvar. Te arrepende dos teus pecados e aceita hoje como o Senhor da tua vida, o Salvador da tua alma, e tu estás desviado, reconcilia hoje. Jesus te ama.